Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é a nossa aula de produção textual. Iremos falar sobre o gênero infográfico. Infografia. Então, o que precisa conter dentro de uma infografia? Precisa ter informação, ilustração e design. E a linguagem utilizada é a linguagem verbal, que no caso é o texto escrito, e a linguagem não verbal, que é representado pelos símbolos e desenhos. A infografia é a arte de tornar claro aquilo que é complexo. Então, se eu tenho um texto que eu vejo que é difícil o entendimento dele, eu posso transformar ele em uma infografia, que nesse caso eu resumo o texto, simplifico ele e transformo no gênero infografia, fazendo com que o leitor entenda de maneira mais fácil aquele texto. Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos, ou seja, é a união de conteúdos de informações verbais e visuais, transmitindo conceitos de forma mais rápida e fácil, garantindo maior entendimento do leitor. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático simples do conteúdo escrito. Os infográficos são úteis nos mais variados setores, desde o meio acadêmico, que serve para apresentações de trabalhos científicos, por exemplo, até no ambiente profissional, em textos jornalísticos, apresentações de projetos empresariais, etc. Então, essas informações são apresentadas de uma forma mais clara e rápida aos olhos do usuário. Então, o infográfico é uma ferramenta de muita importância e de fácil manuseio e de fácil entendimento ao leitor. Para que serve? Quais são os tipos de infográficos? Uma das maneiras mais fáceis e visuais de apresentar dados são os infográficos. Eles ajudam na compreensão de conteúdos complexos com auxílio de imagens, textos, ilustrações e ícones. Basicamente, existem 3 tipos de infográficos. Temos os estáticos, os animados e os interativos. Os estáticos focam nas informações visuais e geralmente apresentam bastante texto. Já os animados é mais dinâmico e explicativo, mais fácil do leitor entender. Já o interativo é mais complexo e as animações é movida pelo leitor. Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? A finalidade deste tipo de texto é a divulgação de informações. Os infográficos aparecem em sites, revistas, jornais, livros didáticos, entre outros. Quais são as principais características de um infográfico? Temos a linha de fonte, nela deve vir de forma sucinta as fontes em que se consultaram as informações passadas. Temos também a manchete ou título. O título do infográfico deve ser destacado em relação às demais partes. Então, é importante que quando você for criar um infográfico, você fique atento a realçar o título. Quanto ao seu conteúdo, precisa ser objetivo e claro. Os infográficos são instrumentos muito úteis na nossa realidade
Então, o infográfico, além de passar informações, ele também nos auxilia na propaganda. Temos aqui um exemplo de infográfico, onde o título é Top 5 dos animais extintos. Então, pode-se observar, o título está em destaque. A letra maior, o letreiro maior é o do título. Outro exemplo de infográfico, temos aqui a evolução dos carros de Fórmula 1. Temos também o mapa, é um exemplo de infográfico. O ser humano é um ser visual. Embora a maior parte do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, grande parte da nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo são visuais. Então, embora nós tenhamos toda a capacidade da linguagem verbal, porém a nossa compreensão, ela se dá mais de forma visual. Temos aqui uma frase de reflexão. O conhecimento é a chave da ousadia e a busca da sabedoria. Autora Dilma Magalhães.